Eu quero começar esse episódio te fazendo uma pergunta, mas na verdade é para você pensar antes de responder. Não precisa responder rápido. Se hoje eu perguntasse para 5 pessoas que convivem com você, quem é você? Será que todas responderiam a mesma coisa? Ou as respostas seriam pessoas totalmente diferentes? Essa pergunta parece simples, mas ela revela uma das grandes verdades sobre a imagem. A nossa intenção nem sempre é a percepção que as pessoas têm sobre nós. Você pode querer transmitir segurança e as pessoas perceberem arrogância. Você pode querer transmitir humildade e as pessoas acharem que você é totalmente insegura. Pode querer mostrar ser uma pessoa forte e as pessoas perceberem que você é inacessível. E sabe o mais curioso disso tudo? É que as pessoas não contam para nós qual é a percepção que elas têm da nossa imagem. Elas simplesmente têm a percepção e seguem a vida. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar no episódio de hoje. Vamos comigo? Mas antes, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, se você não for inscrito. Já curte o vídeo, porque esse vídeo está maravilhoso. E ative o sininho das notificações, porque toda quinta-feira tem episódio maravilhoso para você. Vamos lá? Tem uma frase que eu gosto muito, e ela diz: as pessoas não convivem com quem você é. Elas convivem com quem elas acreditam que você é. Forte, né? Quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu confesso que eu fiquei bem desconfortável. Porque a gente gosta de acreditar que basta ter um coração bom, ser uma pessoa boa, que cedo ou tarde as pessoas vão perceber isso sobre nós. Mas não funciona assim. As pessoas não têm acesso às suas intenções. Elas têm acesso ao seu comportamento. Elas não sabem o que você sente, como é seu coração. Elas sabem o que você demonstra, o que você mostra para elas. É por isso que duas pessoas podem ter exatamente o mesmo conhecimento, a mesma formação, a mesma experiência, e ainda assim serem percebidas como pessoas completamente diferentes. Porque comportamento comunica. Silêncio, expressão, tudo comunica. Gente, é tudo sobre comunicação. A forma como você sai, trata um garçom, a maneira como você passa uma mensagem, tudo comunica e as pessoas ao nosso redor percebem isso. Elas prestam bastante atenção nisso. Existe uma coisa muito fascinante na psicologia. E eu amo psicologia. O nosso cérebro, ele foi feito para tomar decisões rápidas, muito antes de analisar uma situação bem profunda. Durante milhares de anos, isso garantiu a nossa sobrevivência, a sobrevivência do ser humano. Quando alguém desconhecido ele se aproximava, o nosso cérebro precisava responder rápido. Será que eu corro perigo? Essa pessoa me representa algum perigo? Hoje, a gente não está mais fugindo de predadores, como antigamente, mas o cérebro continua funcionando de uma forma bem parecida. A psicóloga Amy Cuddy explica que quando a gente conhece alguém, a gente faz duas perguntas sobre ela instantaneamente. Posso confiar nessa pessoa? Ela é competente? A ordem importa e muito. Porque primeiro vem a confiança e depois a competência. Porque ninguém quer seguir alguém muito competente, mas que não confia nela. Faz sentido? Olha como muda tudo. Muita gente investe toda a sua energia tentando parecer competente. Mostra certificado, prega na parede, anda debaixo do braço, mostra resultado, experiência, mas esquece de transmitir humanidade, escuta, interesse genuíno, presença. E sem perceber, isso cria distanciamento entre ela e a pessoa com quem ela está querendo comunicar.
Aqui entra uma coisa que acontece muito no meu trabalho. As pessoas chegam até mim dizendo: Mônica, eu preciso mudar meu guarda-roupa. Eu quero conhecer a minha cartela de cores. Aí eu penso, será? Porque muitas vezes o problema não está no armário. Está na relação que essa pessoa construiu consigo mesma. Vou dar um exemplo. Imagina comigo. Duas mulheres usando exatamente o mesmo blazer, a mesma calça, o mesmo sapato, a mesma bolsa, os mesmos acessórios. Uma entra no ambiente sorrindo, cumprimenta todo mundo, escuta, conversa, ocupa o espaço naturalmente. A outra já entra pedindo licença para existir. Fica olhando para o chão, cruza os braços, mexe no celular, não faz contato com as pessoas, contato visual com as pessoas. Ela evita conversar. Quem você acha que será lembrada depois disso? Percebe? A roupa era exatamente a mesma, os acessórios exatamente os mesmos. E o que mudou foi a presença de cada uma. Existe um mito que as pessoas acreditam que presença é um dom. Ah, a pessoa já chega chegando, é dela mesma, aquilo ela nasceu daquela forma. Eu não acredito. Eu acredito que presença, ela é uma consequência. Consequência de identidade. Quem sabe quem é, não precisa ficar interpretando o personagem. Não precisa exagerar, não precisa usar roupa curtíssima para chamar atenção, não precisa ficar competindo. Ela simplesmente ocupa o espaço dela. E existe uma paz muito grande nisso. Porque você para de gastar energia para ficar impressionando os outros. Quero que você faça um exercício aqui comigo. Pense em uma pessoa que marcou muito a sua vida. Pode ser um professor, um pastor, um líder, um chefe, um amigo, ou até alguém que você encontrou uma vez na vida, mas que marcou. Pensou? Agora eu quero te fazer outra pergunta. O que você lembra dessa pessoa? Talvez você não lembre exatamente a roupa que ela estava vestindo. Talvez você nem lembre da cor que era o cabelo, o corte de cabelo. Mas eu tenho quase certeza de que você lembra da sensação que ela transmitiu em você. E isso muda completamente como a gente entende sobre a imagem. Porque nós não guardamos pessoas, a gente guarda experiência. Nós guardamos emoções. Nós guardamos como elas fizeram a gente sentir. E também explica por que existem pessoas com quem convivemos há anos e nunca criamos uma conexão verdadeira com ela. A diferença ela não está apenas na comunicação, ela está na presença. A presença ela cria memórias. Existe um conceito muito interessante na psicologia. Ela diz que as emoções fortalecem as nossas lembranças. É por isso que você lembra exatamente onde estava quando recebeu uma notícia boa ou muito ruim. O cérebro registra aquilo que teve algum significado para nós. Agora pensa comigo. Se as emoções fortalecem as nossas lembranças, então as pessoas que despertam alguma emoção também tendem a permanecer na nossa memória. E calma. Quando eu falo em emoção, não estou falando de pessoa que tenta fazer todo mundo rir. Nem de ser extrovertida demais. Nem de ser a pessoa mais simpática do ambiente. Estou falando de coerência. Tem gente que transmite paz, outra transmite confiança, outras transmitem coragem, delicadeza. Cada um tem a sua singularidade. E isso é muito mais poderoso do que qualquer tendência de moda. Tá conseguindo perceber? Aí vamos lá, um pouquinho mais profundo. O que exatamente deixa marca nas pessoas? Quando eu comecei a trabalhar com consultoria de imagem, eu acreditava que as pessoas elas procuravam uma transformação visual.
Hoje eu penso completamente diferente, porque na maioria das vezes as pessoas elas procuram permissão. Permissão para serem quem elas realmente são. Porque passaram anos tentando corresponder às expectativas das pessoas, tentando criar personagens para serem aceitas. E isso chega uma hora que cansa, que elas já nem sabem qual é a essência delas mesmas. E aí acontece uma coisa curiosa. Quando a pessoa tenta agradar todo mundo, ela acaba não sendo memorável para ninguém. Porque aquilo que marca sempre tem uma identidade. É só pensar nas pessoas que você admira. Elas não são admiradas porque agradam todo mundo. Elas são admiradas porque existe coerência entre o que elas acreditam e como elas passam isso para você. Essa coerência gera confiança. Ela gera influência. Um exemplo simples, vou trazer isso para uma situação do dia a dia. Imagina que você entra numa cafeteria. Você é atendida por duas pessoas. A primeira faz tudo certo, te trata bem, te entrega o café. É educada, mas parece que ela está fazendo tudo muito no automático. Agora imagine a segunda pessoa. Ela também faz tudo certo. Simpática, mas ela olha dentro dos seus olhos. Ela sorri de uma forma genuína, lembra do seu nome, pergunta como foi seu dia. Não porque ela foi treinada para isso, né? Ela realmente está ali, entende? Porque no final, o café pode ter sido o mesmo, mas você provavelmente vai querer voltar ali por causa do atendimento daquela outra pessoa. Percebe? Percebe como a presença transforma um lugar comum em memorável, uma situação comum em uma memória muito gostosa? E isso, gente, vale para um atendimento, para uma palestra, para uma reunião, um casamento. Isso vale até para uma conversa de 5 minutos. A pergunta que fica, então, talvez não seja como eu faço para as pessoas lembrarem de mim. A pergunta vai ser como as pessoas se sentem depois de sentarem e conviverem comigo. Porque é essa resposta que revela a verdadeira força que tem a sua presença. E é aqui que muita gente começa a perceber que imagem nunca foi sobre roupa. Ela sempre foi e será sobre a experiência que você proporciona nas pessoas, que você proporciona na vida delas. Até aqui nós entendemos que não lembramos apenas da aparência das pessoas. Nós lembramos da experiência que elas proporcionam para a gente. Mas existe uma pergunta que talvez esteja passando aí pela sua cabeça. Se presença não depende de beleza, se presença não depende de dinheiro, não depende de personalidade extrovertida, então ela depende de quê? Ela depende de uma palavra: coerência. Quando a forma como você vive, você fala, você se posiciona e se apresenta está alinhada com quem você realmente é, as pessoas percebem. E quando não está, elas também percebem. Sabe quando você conhece alguém e sente que alguma coisa não se encaixa? Às vezes a pessoa fala sobre confiança, mas pede desculpa o tempo todo. Ela fala sobre liderança, mas nunca consegue falar não. Quer transmitir elegância, mas vive tentando copiar alguém. Não existe coerência. E é justamente essa falta de coerência que faz muitas pessoas se sentirem perdidas. Elas não sabem se estão vivendo quem elas realmente são ou se elas aprenderam que deveria ser daquele jeito. E isso não acontece só na roupa, pessoal. Isso acontece na carreira, acontece nos relacionamentos, isso acontece na comunicação o tempo todo. Porque quando você ainda não sabe quem é, acaba buscando referência em todo lugar. Gente, identidade. Descubra a sua identidade. É engraçado que identidade a gente não conversa num papinho de amigas, né, num café. Qual a sua identidade? Alguém já te perguntou isso?
Identidade é quando a gente realmente se conecta com quem nós somos. A gente descobre os nossos gostos, o que a gente não gosta, os nossos valores inegociáveis. A gente realmente entende quem somos nós. A falta de identidade é algo que você acaba vestindo tudo que está na moda, você começa a falar como todo mundo fala, posta o que todo mundo posta, você não é autêntica. E mesmo fazendo tudo isso, no final você não sente que é percebida, porque você está sendo só mais do mesmo dessa vida. E foi vivendo isso, né, atendendo minhas clientes, conversando com as pessoas o tempo todo, entendendo as mulheres, que eu percebi uma coisa muito importante. A maioria delas não precisava apenas de roupas novas ou arrumar o guarda-roupa. Elas precisavam se olhar mesmo, olhar para elas mesmas, entender a sua verdadeira identidade. E foi por isso que eu criei o método IPP. Você já deve ter ouvido falar dele, né? IPP significa identidade, posicionamento e presença. E a ordem importa, sim. Porque eu não acredito que imagem vem primeiro. Antes da imagem, existe uma mulher, existe uma história, existem valores, existem sonhos, existe uma identidade. Quando essa identidade fica clara, o posicionamento ele deixa de ser um esforço. Você para de tentar convencer as pessoas de quem você é. Você simplesmente comunica isso com muita naturalidade. E com consequência, nasce a presença. Aquela presença que não precisa ficar falando alto, chamando atenção, que não depende da roupa mais cara. É uma presença que transmite confiança, segurança, porque ela é verdadeira. E é por isso que eu sempre digo que imagem nunca é sobre estética. Ela é uma ferramenta. A estética, ela pode abrir muitas portas, mas é a presença que faz você permanecer. Se eu pudesse deixar apenas mais uma pergunta para você antes da gente finalizar, seria: a sua imagem está comunicando quem você realmente é? Ou quem você acredita que é, só para ser aceita? Vale a pena refletir isso, porque quando existe coerência, existe identidade, posicionamento e presença. Você deixa de gastar dinheiro tentando agradar e impressionar todo mundo. E começa a viver com muito mais autenticidade, com muita mais intenção. E você fica verdadeira. Esse é o tipo de transformação que eu acredito. E é isso que eu quero construir aqui, toda semana com você. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com quem você também acha ou tem certeza que precisa ouvir essa mensagem. E me conta nos comentários qual palavra você gostaria que as pessoas usassem quando forem descrever você. Eu sou Mônica Torres, consultora de imagem e posicionamento, e esse foi mais um episódio do podcast Pode Falar. Te aguardo aqui na próxima quinta-feira. E escreve também nos comentários se você quer algum assunto diferente ou algo que mexeu com você. Eu vou adorar saber e a gente conversa depois. Beijo, beijo e até mais.